Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital. Hoje vamos continuar a nossa aula sobre os teoremas de De Morgan. E hoje vamos estudar o segundo teorema de De Morgan, que é muito parecido com o primeiro, só que é ao contrário. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Bom, o segundo teorema de De Morgan, ele, como eu comentei, é o contrário do primeiro. O primeiro nós tínhamos visto que se eu tiver uma E com uma inversora na saída, é a mesma coisa que uma OU com inversoras nas entradas. E aí nós demonstramos isso aqui na aula anterior. Agora, o segundo teorema de De Morgan, ele diz o seguinte: se o primeiro ele tratava de uma E com uma inversora na saída, o segundo teorema de De Morgan é uma OU com uma inversora na saída. Então é uma não OU. Perdoem aqui o desenho não ficar tão bonito assim. Importante a gente entender, né? Então, o segundo teorema de De Morgan, ele diz que uma OU com uma inversora na saída, que é uma não OU, é a mesma coisa do que uma E com a inversora nas entradas. Então, com as entradas invertidas. Então veja que é o mesmo raciocínio do teorema 1, é a mesma coisa, a mesma lógica. Uma U com a saída barrado é a mesma coisa que uma E com as entradas individualmente barradas. É o segundo teorema de De Morgan. Vejam então que esse teorema aqui, se a gente for traduzir em expressão lógica, nós vamos ver que uma U com a saída barrado, que é uma não OU, é A ou B com tudo barrado. E o segundo teorema diz que isso aqui, então, é a mesma coisa do que uma E entre A e B. Então, aqui temos as variáveis de entrada, A e B, com as entradas barradas, ou seja, com o A barrado e com o B barrado. E aí o segundo teorema de De Morgan diz que esses circuitos são equivalentes, são idênticos, produzem a mesma tabela verdade. E vamos demonstrar isso aqui agora, montando a tabela verdade de ambos. Então, muito bem, com a tabela verdade já montada, vamos analisar situação por situação e ver se realmente o segundo teorema de De Morgan, se ele é ou não verdadeiro. Então, quando eu tenho aqui o A e o B, ambos zero, então nós temos 0 e 0, vamos colocar aqui então o A é 0 e o B é 0, o que é que vai sair? Numa OU, é a soma, 0 mais 0 é 0, só que inverte, é uma não OU, então sai 1. Então aqui, no caso da não OU, 0 e 0, sai 1. No caso aqui da E com as entradas invertidas, se entrar 0 e 0, o A é 0 inverte, entra 1, o B é 0 inverte, entra 1, 1 e 1 na E, sai 1. Então, está saindo realmente a mesma coisa até aqui. Então, no caso da E, também saiu. Agora, o segundo caso, a segunda situação, o A é 0 e o B é 1. Então, o A aqui continua sendo 0, porém o B aqui vai para 1. Então, 0 ou 1 dá 1. 0 mais 1 é 1. Só que inverte, fica então 0, já que aqui é uma não OU, temos aqui essa inversora na saída. Então, a segunda linha aqui, no caso da não OU, vai dar 0. No caso aqui da lógica E, se eu colocar 0 no A e o B colocar em 1, então o B foi para 1, inverte, fica 0. O A continua em 0, inverte, fica 1, de maneira que entra 0 no A e 1 no B, porém ambos inverte, vai entrar 1 e 0, 1 vezes 0 é 0, então vai sair 0. Então até aqui está batendo o segundo teorema de De Morgan. Vamos continuar aqui. A terceira é quando o A é 1 e o B é 0. Então vamos inverter aqui, quando o A for 1 e o B for 0, nós temos aqui 1 mais 0 é 1, 1 ou 0 é 1, porém inverte fica 0. Então, aqui a terceira linha também dá 0 da lógica não OU. E aqui, no caso, o A vai para 1 e o B vai para 0, então o A foi para 1, inverte, fica 0. O B é 0, inverte, fica 1, então entrou na E
0 e 1, 0 vezes 1 é 0, continua saindo 0. Então até aqui, as três primeiras linhas da tabela verdade estão idênticas. Resta ver então a última situação, que é quando o A e o B ambos são 1. Então aqui vamos colocar o B também em 1. 1 mais 1 é 1, né? 1 é 1, só que inverte, sai 0. Então aqui sai 0 na não ou. E aqui o B também vai para 1. Então fica 1 inverte, sai 0. 0 e 0, 0 vezes 0 é 0. Também sai 0. E aí está demonstrado, então, que tanto esse circuito e essa expressão lógica, quanto esse circuito e essa expressão lógica são idênticos. Eles produzem o mesmo resultado, têm o mesmo funcionamento, e isso nós comprovamos aqui, vendo que a tabela verdade de ambos é idêntica. Então, está aí a demonstração do segundo teorema de De Morgan, que nos livros e tal, eles chamam dessa forma. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o complemento, o inverso da soma. Então, ele diz que o complemento da soma é igual ao quê? Ao produto dos complementos. Aqui eu tenho o complemento do A, que é o inverso do A, o complemento do B, e eu tenho uma multiplicação, produto dos complementos. Então, o complemento da soma é igual ao produto dos complementos. É assim que tecnicamente se traduz o segundo teorema de De Morgan. Eu gosto de pensar mais daquele jeito que eu falei antes, né? Se eu tenho uma U com uma inversora na frente, é a mesma coisa que uma E com uma inversora atrás nas entradas. E aí está então demonstrado o segundo teorema de De Morgan. Vejam aqui também, pessoal, que o raciocínio que eu tinha ensinado na aula anterior também é válido. Porque, olha aqui, eu tenho o A ou o B com o complemento, com tudo barrado. E eu continuo podendo usar aquele raciocínio do raio que cai. Porque imagina que um raio cai aqui, parte essa barra ao meio, e quando ele desce, ele transforma o sinal que está aqui embaixo. Era mais, então passou a ser vezes. Olha só, temos o segundo teorema de De Morgan demonstrado também dessa forma, uma forma mais simples de você lembrar como aplicá-lo. E se você imaginar que o raio vem de baixo, modifica o sinal novamente de vezes para mais, e quando ele chega aqui em cima ele une as duas barras novamente, nós voltamos à expressão anterior. Então a gente consegue ver que as duas expressões são iguais, e essa técnica do raio que cai e do raio que sobe é apenas uma forma que vai facilitar a gente a lembrar e a aplicar esse teorema de De Morgan nas expressões lógicas. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a resolver alguns exercícios, a fazer algumas simplificações lógicas, utilizando também o teorema de De Morgan, ou melhor, os teoremas de De Morgan, além, é claro, de todos aqueles postulados da álgebra booleana que estudamos anteriormente. Então, só para a gente finalizar aqui, quando eu tenho aqui uma não E, se eu imaginar aqui que um raio cai, parte ela em 2 e transforma o sinal para mais. Então, vejam aí que é a mesma coisa. E quando o raio sobe, ele muda o sinal aqui para vezes e une as barras novamente. Primeiro teorema de De Morgan, que é o da não E. O segundo teorema de De Morgan, que é o da não ou, funciona exatamente da mesma forma. Se eu imaginar que o raio cai aqui de cima, ele corta a barra em duas e muda o sinal aqui embaixo. De mais foi para vezes. Mas, apesar disso, como nós demonstramos aqui, ele parte a barra em 2 e ele muda o sinal, porém, o funcionamento fica o mesmo, a tabela verdade fica o mesmo. E quando o raio vem de baixo para cima, ele novamente muda o sinal e tem o poder de unir as barras novamente. E aí, dessa forma, eu acredito que, lembrando esse macetezinho, você nunca mais vai esquecer como aplicar o teorema de De Morgan em uma expressão lógica. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desta aula. Não deixe de curtir o vídeo, de comentar e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.